Pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje não é sobre compras, sobre aquisições, sobre decorações ou realizações financeiras, mas é sobre algo que o dinheiro nunca vai comprar, mas que tem um grande valor, um alto valor para nós enquanto família, para mim enquanto mãe, né? Para o Cleiton enquanto pai, enfim, um orgulho pra gente, né? Então, é algo que o dinheiro jamais pode pagar, mas é algo que traz mais alegria do que eu possa comprar com qualquer dinheiro do mundo. E eu vou já contar pra vocês, né? Não vou fazer suspense. Eu sou mãe de 3 filhos. Eu tenho o Caio, de 18 anos, a Karina, de 14 para 15 anos, né? Essa fase, festa de 15 anos, o que que eu vou fazer, se eu vou viajar, essa fase aí, né? E o Arthur, de 5, que é o maior espoleta dessa casa, é o que deixa a casa, assim, de ponta cabeça. Então, eu tenho 3 personalidades diferentes para lidar dentro da minha casa. E isso é um desafio muito grande, mas que até hoje, para honra e glória do nome do Senhor, tem dado certo. E o assunto de hoje é sobre o Caio, né, o meu filho mais velho. Ele tem 18 anos, ele é uma criança assim, criança, né, gente? Ele é um homem extremamente na dele. Eu não diria que ele é tímido, mas ele é reservado, ele é seletivo. Ele é uma pessoa que toda a vida teve essa característica, né? Quando ele era pequeno, ele desfilava por uma marca de roupas infantis e tal. E do nada ele chegou e me falou: mãe, eu não quero mais desfilar. E aí ele se fechou e foi criando a personalidade dele mesmo. O Caio teve muita dificuldade para aprender a ler, né? Ele foi aprender a ler com quase 8 anos de idade. A gente colocou em escola particular para ver se era escola. A escola indicou terapia. Fizemos terapia com uma terapeuta maravilhosa. Ela disse: olha, o seu filho não tem problema nenhum, ele só tem assim, o tempo dele, né? Enfim, e assim, a vida inteira eu ouvi que o Caio seria, eu vou falar bem o português claro, ninguém, né? Porque esse menino não sai do quarto, esse menino não para de jogar videogame, esse menino tá o tempo todo no celular. E o Caio é desenhista, então ele tá sempre desenhando. O tio dele deu um tablet para ele com caneta e ele desenhava, enfim, a vida inteira foi assim. E o Caio sempre foi muito estudioso, então nesse mundinho dele, ele sempre se concentrava muito em estudar. Então você às vezes batia na porta do quarto, ele sempre fica no cantinho dele. Você batia na porta do quarto, abria, ele estava estudando. Filho, o que você está fazendo? Ah, mãe, eu tenho prova amanhã, tenho prova semana que vem, já estou adiantando e tal. Uma vez a gente chegou pro parque, a minha sogra estava até aqui com a gente, e aí daqui a pouco eu vejo o Caio ali no celular lendo alguma coisa. Eu falei: filho, o que você tá fazendo? Ele falou: tô estudando. Eu falei: caraca, mano, a gente tá no parque. Ele falou: não, é porque eu vou ter prova. E assim, tipo, a vida dele sempre foi estudar e a gente sempre respeitou esse lado dele mais tranquilo, mais na dele. E aí, quando foi o ano passado, né, a gente se mudou de Curitiba pra Fazenda Rio Grande. E aí, era bem no meio do ano, e aí eu fui conversar com a professora, no meio pro final, né? E foi em junho, julho, mais ou menos? Julho, ando com péssimo cuidado com datas. E aí, eu fui conversar com a diretora dele para ver essa possibilidade deles estudarem remotamente. Porque teve isso na época né, da pandemia, enfim, eu falei: às vezes dá para abrir essa brecha, porque eu sabia que eles tinham notas boas. Tanto o Caio quanto a Karina, eles são muito estudiosos, né? Eles têm notas, assim, maravilhosas. E aí, não houve essa possibilidade. E a diretora me chamou em particular, falou: mãe, por favor, não tire o Caio da escola. A gente vê muito potencial no seu filho, a gente vai tentar colocar ele numa universidade federal. Assim, a gente vai lutar por ele, assim, todas as provas que tiver, a gente vai falar: faz, 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 para que ele consiga. Então foi muito difícil pra gente aguentar, sustentar financeiramente o Caio indo, o Caio, deixei a Karina também, porque eles estudavam integral. Então todos os dias eles iam para Curitiba e voltavam. Teve mês a gente pagar R$ 2.000 de combustível pelo fato deles terem que ir. Então era muito mais viável eles irem de carro. Às vezes pegava carona com um amigo do Cleiton, mas eu tinha que levar eles até o ponto de encontro, que dava 15 minutos de distância da nossa casa. Então, querendo ou não, a gente acabava tendo 2 gastos, né? Porque o Cleiton ajudava o amigo dele com combustível, para eles irem e voltarem. E também
eu tinha que levá-los ao ponto de encontro e tinha que buscá-los, porque não compensava pagar ônibus, né, para eles fazerem esse trajeto. E por muitas vezes eu quis desistir, né? Tipo, meu, por que que eu tô fazendo isso? Eu posso transferir eles pra cá, pro ladinho de casa, tinha escola, tudo. Mas era o último ano dele, a professora falava, não faz isso, é diretor e tal, enfim. Suportamos o processo, né? Doeu bastante no bolso, mas vou dizer pra vocês que valeu a pena. Agora, em janeiro, né, compramos a nossa casa, eu fiquei muito feliz, assim, tipo, algo surreal, algo que a gente sonhou muito por isso, mas, assim, não era algo que estava nos nossos sonhos, estávamos em campanha de oração, mas não era algo que a gente esperava que fosse acontecer, tipo, num dia comum, como aconteceu, né? Mas não é sobre a casa, não é sobre bens materiais. 3 dias depois, a escola do Caio me ligou, e me mandou uma foto dele, dizendo parabéns, o seu filho passou na Universidade Federal de Curitiba para o curso de designer. Sim, gente, o meu filho agora é um estudante da Universidade Federal de Curitiba, do curso de designer. E eu fiquei muito feliz porque ele passou direto, ele não fez vestibular, ele passou com as notas dele do SISU e do Enem, né? Eles têm uma cota de uma quantidade de alunos que podem passar, os alunos que foram bem. Eu não, o que eu falar, se eu falar errado, vocês me perdoem porque eu não entendo. Na minha época não tinha isso. Então eu só saí da escola, fui para a faculdade, fiz vestibular normal, fui para faculdade particular, então não sei nem, hoje eu não sei, não existia Enem, né? Não sei nem para que serve teoricamente o Enem hoje. Desculpa a minha ignorância sobre o assunto, mas realmente não é minha área. E aí ele passou, né, para a faculdade, para o curso que ele queria. O Caio já fez curso lá em São Paulo de designer de jogos, então ele já ele fez 1 ano e pouco, se eu não me engano. Quando a gente veio para Curitiba, ele ainda estava fazendo, aí abriram uma exceção para ele terminar o curso online. Então ele sempre gostou dessa área de designer, de jogos, de desenho, de criação, assim, de animes, essas coisas assim. Ele sempre teve aptidão para isso. E aí ele passou, gente, passou direto, e assim, foi uma alegria muito grande. Eu me lembro que eu tava vindo de algum lugar, eu não me lembro onde, a professora me ligou, parei no posto de gasolina, atendi, e aí eu comecei a chorar imensamente. E aí, como eu já conheço o frentista do posto, ele veio, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei, calma, é notícia boa. E foi a primeira pessoa que eu dei a notícia, foi o frentista do posto que eu abasteço. E aí foi uma alegria imensa, gente. Eu falava, professora, pelo amor de Deus, eu posso falar com a minha família? Minha família tá toda em São Paulo, eu tenho que dar uma certeza. Não, mãe, ele passou, pode falar, pode falar. E aí, nossa, gente, foi assim, um ápice, né? E agora eu vou abrir um parênteses aqui. Alguns anos atrás, na época que ele estava indo para o primeiro colegial, o Caio recebeu uma oração de uma pastora amiga minha, muito maravilhosa, e Deus havia revelado através dela que o Caio estudaria numa instituição do Estado, uma instituição federal. E nessa época ele prestou a FATEC, né? A gente morava próximo de uma FATEC e ele tentou fazer colegial FATEC, né? E a gente já tinha certeza que ele ia passar, porque quando Deus fala e a gente sabe, né, da onde está vindo a profecia, que é um profeta sério, que não brinca com as coisas de Deus, eu tinha certeza que ele ia passar. E ele não passou, né? A gente ficou muito arrasado, assim, porque, tipo, no meu coração eu tinha certeza, porque Deus falou, ele vai passar. E ele não passou. E a gente não questionou. Eu só fiquei, assim, em mim falando, Deus, você falou que ele ia passar e ele não passou, não entendi, né? Mas aí, deixa eu colocar o celular aqui para vibrar, senão a gente não vai conseguir conversar. E aí, aconteceu dele não passar e a gente, né, alguns meses depois, a gente foi morar em Curitiba, né, veio aqui pro Paraná. E aí a gente entendeu, porque assim, se ele estivesse estudando na FATEC, eu não sei se dá para fazer transferências, acredito que não. Então a gente não desistiria, né, da FATEC dele, que ele lutou para entrar, para poder vir embora para cá, né, para ele perder, enfim. Então, assim, pra gente foi ótimo. E aí veio a fase, agora que entra realmente a parte do milagre, porque a nossa vida é um milagre, nós somos um milagre, o nosso lar é um milagre, e eu só vou sentar aqui para vocês toda vez e dizer que tudo que eu tenho a dizer para vocês é milagre. Tudo que vocês veem aqui não sou eu, é Deus.
é Deus que dá, é Deus que provê, é Deus que dá sabedoria, que traz o fornecedor, que traz o trabalho, que traz a saúde, a disposição, para que a gente possa conquistar tudo. Então, assim, tudo que vocês veem mesmo, assim, nunca dei um crédito para mim, para o Cleiton, para o dinheiro, para as nossas profissões, tudo é Deus, né? E aí, quem passa nesse vestibular com essa condição de entrar direto na universidade, é muito mais difícil para você. Eles exigem muitos documentos. Então, por isso que eu andei até sumida aqui, porque a faculdade ficava assim: agora falta x documento. Aí tinha que ir em lugares buscar, tive que acionar a escola que ele estudou em São Paulo, tive que fazer uma declaração para o meu pai e minha mãe pegar o histórico dele do primeiro colegial. Eles pedem, assim, tipo, o tipo de espessura do fio de cabelo, sabe? Assim, só pra vocês entenderem, é uma relação imensa de documentos. E fomos mandando, né, nesse processo. Então, foi desde janeiro que a gente vem mandando aí os documentos. E aí, manda, espera a aprovação, aí volta. Ó, agora faltou isso, isso e isso. Aí a gente ia atrás do documento e mandava o documento. Só que nesse processo, tinha um processo muito importante, que era uma entrevista via Zoom, com o aluno, né? Uma bancada ia fazer uma entrevista direto com o aluno. E o Caio, quando fez a entrevista na faculdade, ele tirou o e-mail dele da escola, que era um e-mail que eles usavam na escola, para fazer essas provas, tudo. Gente, eu não entendo. Quem entende, tá entendendo, né? E aí ele colocou um e-mail pessoal, porque ele falou, daqui a pouco eles vão tirar o meu acesso do e-mail da escola. Então, tudo da faculdade vinha nesse e-mail novo dele. Tudo. Ah, manda tal documento, manda tal. Então, a gente ficou no processo de mudança de casa, então via só pelo celular, chegava e-mail, solicitava, a gente mandava. Só que essa entrevista foi enviada para o e-mail antigo dele, o e-mail da escola, porque é um outro departamento que manda, não é a universidade. Eu não entendi, é ligado ao SISU. E aí, ele não recebeu o e-mail e ele perdeu a entrevista. E aí, a gente, tipo, foi chegando os últimos dias de mandar a documentação. No último dia, falaram, olha, ele não foi aprovado porque ele não passou pela bancada de entrevista. É um nome diferente lá. E a gente ficou desesperado, porque a gente ligava na faculdade, a gente era super maltratado, assim, tipo... Ó, a gente não resolve nada por telefone, tudo por e-mail, tudo por e-mail. E assim, eu não consigo achar que nós somos humanos, a gente tem que ter uma coisa, né? Eu queria ter algo que eu pudesse conversar e entender o que estava acontecendo. E aí só vinha a resposta assim, tipo, perdeu a vaga, perdeu a vaga, perdeu a vaga, era o último recurso, e acabou, acabou. Essa semana veio assim pra gente que, tipo, ele acabou, como ele não participou dessa entrevista, que era muito importante, ele perdeu a vaga. E, gente, foi um baque muito grande para nós, porque, assim, como que você se alegra com uma notícia tão incrível e, do nada, você se entristece com algo que, tipo, como assim acabou? Ele não recebeu o e-mail. E a gente batia que ele não tinha recebido o e-mail. Não veio e-mail, a gente vasculhava o e-mail, lixeira, spam, e nada. A gente não via nada. E aí o meu cunhado falou assim, você ainda tem acesso àquele e-mail da escola? Aí ele falou, vou ver, né? E ainda tinha, porque geralmente eles tiram, né, o e-mail do aluno. E aí meu cunhado viu que estava nesse e-mail a entrevista. Então, em vez de terem mandado para o e-mail que eles estavam conversando, mandaram para o e-mail antigo, lá do SISU. E aí foi com essa justificativa que eu fui nesses últimos 2 dias lá na faculdade, como mãe, como um leoa. Gente, eu acho que eu nunca tive que atuar como uma leoa tão grande, sabe? Eu me sentia um urso, do tipo, não saio daqui se eu não resolver esse problema. E chegamos no primeiro balcão da universidade, uma senhora muito educada, só que não, falou, mãe, a senhora não entendeu, ele já perdeu. Eu falei, meu filho não perdeu a vaga. Porque eu sabia, porque era uma promessa. Não era lá na FATEC. Era essa a promessa que Deus fez. Não é no nosso tempo. Deus faz a promessa, a gente acha que é amanhã, ou depois de amanhã, ou é agora. Gente, não era lá em São Paulo, era aqui. A gente nem sonhava em mudar para cá. Então, assim, no fundo do meu coração, eu sabia que, tipo, era o cumprimento da promessa. E como que alguém humano, que nunca me viu na vida, falava assim, falaria para mim, ele perdeu. Não, ele não perdeu. Eu falei, olha, eu quero falar com alguém responsável. Eu quero falar com alguém. Ela, eu não sou alguém? Eu falei, a senhora é alguém, mas a senhora não é a responsável do assunto.
Eu quero ter eu tenho direito, eu não tenho, como cidadã, eu não tenho o direito de falar com alguém. A Sara manda um e-mail aqui para esses dois lugares e me deu um papel lá, tipo, um e-mail nada a ver, como se fosse, sabe um e-mail que você mandaria e ficaria lá, tipo, no limbo, 1 em 1 milhão? Eu falei, tá bom, eu vou pegar seu e-mail, mas eu só saio daqui hoje se eu falar com alguém do curso, da diretoria, da reitoria. Eu quero falar com alguém. E se eu não tiver o direito de falar com alguém, se tiver que chamar a polícia, eu saio daqui algemada, porque o meu filho não vai perder, porque o erro não foi dele. E aí, depois de muito insistir, ela falou assim: ah, então você vai lá naquele. Tipo assim, vai no departamento tal. É aqui à direita, a esquerda e lá é um mundo, né, gente? É enorme o campus. E só sei que assim, a gente foi indo, né? E aí, na hora que a gente esqueceu se era pra direita, aí encontramos um guarda, né? E aí perguntamos, ele falou: ah, não, você vai por aqui e tal. E aí ela falou assim: pode ir, mas eu duvido que alguém vai te atender. Eu falei: eu vou ser atendida, pode ficar tranquila. E aí chegamos nesse lugar, batemos na porta, né, com muita educação, e aí um rapaz maravilhoso, assim, tipo, super simpático, nos recebeu e falou: oi mãe, qual o problema? O que que eu posso te ajudar? E eu expliquei e tal, ele falou: olha, você vai mandar um e-mail para a diretoria, que inclusive é eu que recebo, que repasso para a banca responsável para avaliar caso a caso. Eu falei: eu posso redigir o e-mail agora? E aí você vai me falando mais ou menos qual que é a forma que mais ideal de tentar explicar. E aí ele foi ajudando a gente a redigir o e-mail ali na hora. Aí a gente mandou o e-mail, ele falou: ó, recebi, vou passar pro professor, pro responsável para responder o seu e-mail e vamos ver o que a gente faz, porque realmente, se ele não recebeu, foi um erro da faculdade e tal. E aí viemos embora, né? Naquela de tipo. E aí, só voltando um pouquinho, ele falou: olha, eu vou dar o meu WhatsApp pessoal, porque a gente vai se comunicando e eu vou falando pra senhora: olha, eu consegui falar com a pessoa e tal. E aí tá bom, viemos embora com muita fé. Quando foi à noite, a gente fez a nossa oração, a família inteira, assim, as poucas pessoas que se empenharam, né, ali com a gente, porque a gente não é muito de expor alguma situação antes que ela aconteça de verdade, mas na verdade já havia acontecido, faltava contar pra vocês, que eu tô super ansiosa. E aí, quando foi ontem de manhã, veio indeferido o pedido dele e que ele realmente tinha perdido a vaga, que tinha saído em edital no site da faculdade, só que nessa questão a gente estava mudando quando saiu no edital, foi bem na época que a gente estava mudando de casa, então a gente não estava nem usando o computador estava tudo desligado, então ele só estava vendo por e-mail mesmo, na nossa cabeça todas as solicitações viriam por esse e-mail, assim como eu já estava vendo. E aí eu mandei mensagem pro rapaz, eu falei: amigo, olha, já responderam, e foi negativo. Ele falou: a senhora pode vir aqui, está aqui às 13 horas, isso era 11 e pouco. Eu falei: posso. Eu falei: Caio, vai tomar banho, eu vou fazer uma comida aqui rapidinho, vou buscar a Karina na escola e nós vamos lá, né? Porque eu moro na cidade metropolitana, tinha que pegar a rodovia, tudo. E nós vamos lá, a gente vai estar lá 1 hora, dito e feito, era 10 para 1, a gente estava lá. E aí eu avisei pro rapaz, eu falei: olha, eu já tô aqui. E aí ele chegou, né, do almoço, ele falou: olha, que você vai falar direto com a pessoa responsável. O que eu pude fazer, eu fiz, eu procurei. E ele falou assim: engraçado que eu encontro o Caio na lista do SISU, em terceiro lugar, mas eu não consigo encontrar ele na lista dos outros alunos, porque se ele passou, se ele não, vamos supor, não preencheu os requisitos aqui, ele cai para a grande massa. Né? Então, ele entra lá nas filas de espera de segunda, porque ele já passou na primeira chamada. Então, assim, ele ia cair para a segunda, terceira chamada, e se houvesse, dependendo da nota dele, a possibilidade, né? Ele entraria ou não, perderia de vez. E aí chegou esse rapaz que veio falar com a gente também, muito simpático, muito educado, é um senhor de um nível de cargo bem elevado lá dentro, mas ele em nenhum momento humilhou a gente, ele não, em nenhum momento ele distratou, porque na verdade para a faculdade eles disseram: ó, tinha um edital no site, vocês não olharam, a culpa é de vocês. E aí ele foi tentando, gente, ele foi tentando e falando com um superior dele, e esse superior falando: não, 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 tinha um edital, não é desculpa, tal. Eu falei: a gente tava de mudança, tava tudo no e-mail, porque só esse e-mail foi para lá, todos os outros tá certinho, você pode ver que, gente, é muita documentação, vocês não estão entendendo. Toda a documentação que vocês pediram, a gente no dia, nem esperava dar o prazo, a gente mandava tudo certinho e tal.
E aí ele falou, olha, ele tá irredutível. Aconteceram mais 15 casos e se ele abrir exceção para o Caio, ele vai ter que abrir exceção e a gente trabalha por leis e não por exceções. Enfim, gente, é uma instituição do governo, né? Eles não podem simplesmente olhar para mim e falar assim, ai, gostei de você, vou abrir uma exceção. Mas ele falou, mas é impressionante que dos 15 casos, a senhora foi a única que veio atrás mesmo brigar. O restante, tipo, recebeu e-mail, falou, então tá bom, obrigada, tchau. Então, assim, pra gente seria uma honra ter o Caio aqui. A gente consegue olhar no brilho dos olhos de vocês que foi muito lutado. Eu, como pai, meu coração tá doendo, olhar pros seus olhos e dizer não. E ele foi conversando, né, sobre que ele poderia abrir as oportunidades do Caio assistir algumas aulas lá, experimentais, até passar no vestibular de novo, depois eliminar matérias. Assim, ele foi dando possibilidades enormes pra gente, pra acalentar, tipo, aquela perda. Foi uma perda muito grande. E aí, na hora ele recebeu uma mensagem do chefe dele, falou assim, mas podemos fazer? Ele falou, olha, ele escreveu isso, então há uma esperança. E na hora, gente, eu peguei na mão do Caio, abaixei a cabeça e comecei a orar. E as lágrimas começaram a descer, porque, tipo, falando, Jesus, foi o Senhor que prometeu. Não é o homem que manda, o Senhor é o juiz dos juízes, porque a gente tinha sido orientado até buscar uma ajuda jurídica para entrar com uma liminar, porque ele tinha o direito à vaga, ele passou, ele ganhou a vaga. E aí o cara foi abrindo precedentes, né, o chefe dele, até que chegou na banca, que tinha que fazer a entrevista com ele, e a banca falou, não, nós não vamos fazer, porque 15 pessoas aconteceu a mesma coisa, e nós não vamos abrir exceção. Acabou, encerrou. E isso já tinha horas que a gente lá tava aguardando, né? E aí ele falou, mãe, infelizmente encerrou. Não tem mais recurso, não tem mais para onde a gente ir. Então, eu vou dar 3 conselhos para a senhora. Primeiro, a senhora pode entrar com uma liminar, né? É na judicial. E aí a gente é obrigado a aceitá-lo, porque ele realmente ganhou a vaga. Segundo, o que pode acontecer? Como ele entrou direto pelo SISU e pelo Enem, agora ele cai para a grande massa. Então, se ele teve uma boa nota, talvez nas próximas chamadas ele seja chamado. Ou terceiro, em julho tem vestibular de novo, a gente vai pegar as notas também de novo, e aí vocês respiram até lá e conseguem. Então, assim, não fique triste, a gente vê que o Caio tem potencial, pra gente é uma dor muito grande perder uma pessoa com esse brilho no olhar, com essa vontade de vencer, porque hoje em dia os jovens não querem mais fazer faculdade, os jovens querem ser um Neymar, ele até brincou, falou assim, hoje em dia você pergunta pro jovem, o que você quer da vida? Eu quero ser tiktoker, eu quero ser o Neymar. É muito difícil alguém que fale, não, eu quero fazer uma faculdade, eu quero ser alguém na vida. E isso eu consigo enxergar no Caio, né? E é lindo de ver a senhora aqui brigando por isso, mas infelizmente eu só posso ir até aqui, né? Ele falou, ó, eu vou te dar meu WhatsApp pessoal, eu nunca dei pra ninguém. Oi, filho. Bom dia. Dá bom dia para as meninas. Bom dia. Mamãe tá gravando aqui, tá bom? Você vai deitar lá? Então fecha a porta aqui pra mamãe. Quer assistir lá na sala? A mamãe já vai? Quer? Ficar aqui? Então fecha a porta pra mamãe. Isso. E deita lá. Só que deita pra lá que você tá de cuequinha. Senão você vai aparecer de cuequinha no vídeo. Deitou? Um pouquinho mais pra lá, filho. Isso. Isso aí no lugar da mamãe. Deixa eu virar um pouquinho, gente, que ele tá de cueca. E aí, ele falou, ó, fica com o meu WhatsApp, que aí qualquer coisa a gente vai se falando, né? Eu aviso quando tiver o vestibular aí do meio do ano e tal. E aí a gente saiu de lá, a gente tava uma chuva assim, caindo no mundo, e eu via nos olhos do Caio a tristeza, a decepção de, tipo, ter lutado tanto. Ele foi muito bem nas provas Paraná, sabe? E acabou por uma falha humana, né? E aí a gente correu até o shopping, né, que tem um shopping assim do lado. Eu falei, filho, vamos com um sorvete. Calma, não vamos embora agora não, porque eu tinha que pegar a rodovia e tal. Eu falei, vamos dar uma volta, nós dois. E aí a gente foi conversando, eu falei, e aí, o que você quer fazer? Ele falou, não sei, mãe, eu acho que eu vou... aquele mercadinho lá perto de casa, eu vou ver se eles me contratam, eu vou juntando um dinheirinho, vou montando meu computador, e depois eu tento de novo, não tem importância, sabe? E aquilo ia cortando meu coração como se fosse várias facadas, assim, sabe? E aí eu falei assim pra ele, vamos lá na Daiso, né? Que tem, como ele gosta de desenhar, tem muita coisa lá que ele gosta, e tem as coisas que eu gosto também, né?
E a gente tava lá na Dais andando, tal, né? E ele olhando as partes de desenho, e eu falando, meu Deus, como assim? Aí eu já tinha ligado pra minha mãe, já tinha ligado pro Cleiton e pro meu cunhado, que tava, né, auxiliando a gente também nessa questão de documentação, vendo e-mail e tal. E mandei um áudio e tal. E nisso que eu falei com todo mundo, aí eu tava andando pela loja, eu sentia meu celular vibrar. Mas eu achava que era alguém chamando no WhatsApp, né? Eu falei, eu não quero falar com ninguém agora. Mas insistiu. E aí eu atendi. Quando eu fui ver, era tava lá, né, o nome da pessoa, universidade. Eu falei, aí eu atendi, ele falou assim, tô falando com a mãe do Caio? Eu falei, oi. Eu falei, eu sei quem você é. Aí ele deu risada, ele falou, eu estou falando com a mãe do Caio, o mais novo aluno da UFPR Curitiba. Eu falei, não, você tá brincando? Ele falou, não, mãe, você não tá entendendo. O seu filho caiu para a grande massa. E quando ele caiu, ele era o terceiro da fila. E aí, por incrível que pareça, os dois primeiros desistiram também. E o seu filho entrou pelo mérito de notas. Então, tipo assim, ele saiu daquela parte do SISU, lá que eram 13 pessoas, né? Ele era o terceiro da fila. Quando ele caiu na grande massa, ele ainda tinha nota suficiente para passar direto. Eu não sei, gente, eu não entendo como funciona. Eu só sei que ele falou, olha, ele é nosso aluno, parabéns. Seria um pecado imenso perder o Caio. A gente vê que o Caio é um menino muito bom e assim, pra gente foi uma alegria muito grande ter lutado, mesmo depois que a senhora foi embora, a gente foi entender em que colocação que ele estava na grande massa. E ele tinha colocação para entrar e ele entrou, mãe. Ele é aluno. E sim, gente, hoje, para honra e glória do nome do Senhor Jesus, é oficial. A gente só precisa lá dar o ok da matrícula, né, na data que eles colocaram lá no site. Mas já entregamos tudo e aí eu posso contar para vocês que o meu filho, aquele menino que demorou a aprender a ler, que todo mundo achava que não ia dar em nada porque vivia no tablet, no celular, desenhando, hoje é um aluno da Faculdade Federal de Curitiba, do curso de designer. Para mim, como mãe, é surreal, sabe? Tipo, no dia que eu recebi a notícia que ele tinha passado lá no início, fazia 3 dias que a gente tinha pego a chave da casa. E a Karina, eu chorei muito, gente, muito. Eu chorei mais do que pela compra da casa. E a Karina falou assim pra mim, mãe, por que você ficou mais feliz? Criança tem essas coisas, né? Com a compra da casa ou com a notícia da faculdade do Caio? Eu falei, filha, posso ser sincera? Com a faculdade do Caio. Porque existem coisas na vida que o dinheiro nunca vai comprar. Casa, o dinheiro compra. Esse privilégio de ter um filho nessas condições, o dinheiro jamais vai pagar. Nenhum dinheiro do mundo paga. E aí eu comecei a entender que a vida não é sobre coisas, é sobre pessoas, é sobre sentimentos. Eu sempre tive certeza sobre isso, mas ali eu tive uma lição muito grande que não importava o quanto eu quisesse comprar a minha casa, a notícia dele ter passado foi muito maior, muito mais satisfatória. Então é isso que eu vim contar para vocês. Eu tô muito feliz. Por isso que eu tava ausente esses dias, ficou uns dias aí sem vídeo, porque a gente estava indo para Curitiba, voltando, em contato com as escolas de São Paulo, Nossa, foi muito difícil, gente. A escola falar que ia emitir o documento em 30 dias. Eu falei, não, você não tá entendendo. Meu filho passou na federal, eu preciso que você me ajude. É só você mandar em PDF para mim, não precisa, sabe? Então, assim, foi muita luta. Desde janeiro a gente vem nessa luta. E ontem nós fomos mais que vencedores. Porque Deus prometeu e Ele cumpriu. Então, assim, foi muito mais lindo do que ter sido tudo normal, foi o testemunho, sabe? E eu falei assim para aquele rapaz, né, o que me atendeu, eu falei assim, ele falou, ah, mãe, desculpa não ter podido te ajudar. E eu falei, não, você fez mais do que você poderia. Então, assim, Deus te abençoe. Eu agradeço, não deu certo, mas amém. Da mesma forma, o agradecimento é o mesmo. Ele falou, olha, eu não acredito, mas deve ser coisa boa. Então, eu recebo. E aí aquilo bateu forte no meu coração, sabe? E aí depois de meia hora ele me ligar e dizer assim, o milagre aconteceu, sabe? Então se ele não acreditava em milagre, ele teve que presenciar o milagre ali, né? E é isso, gente, é isso que eu tenho para contar para vocês.
ano de 2025 iniciou assim com várias montanhas russas e emocionais e tudo. Tem muita coisa acontecendo nos bastidores, assim, de alegria, de luta, de tudo. Então, assim, eu só queria compartilhar isso com vocês que acompanham o Caio desde pequenininho, né? Desde o outro canal, acompanhou a Karina, o nascimento do Arthur, acompanhou a nossa família, as pessoas que criticavam, né? Cadê o Caio? Mas o Caio não ajuda, mas o Caio não aparece. O Caio, ele é assim, ele é um vencedor. Hoje ele é o meu vencedor. Assim como meus outros filhos, tá? Mas é que o vídeo é sobre ele hoje. E eu vim contar pra vocês que não importa o quanto tempo... eu me lembrava muito de Lázaro, né? E quando eu liguei pra minha mãe, eu falei assim, mãe, eu não perdi a fé. Ainda que esteja morto, viverás. Demorou 4 dias para Lázaro ser ressuscitado. Eu ainda acredito que o meu filho vai ser chamado. Não importa, quando o rapaz falou assim pra mim, você vai precisar de ajuda judicial. Eu falei, só que eu sou filha do juiz que rege todas as causas do mundo. E talvez ele não entendeu, né? Tipo, isso é coisa de mãe. Mas o meu juiz foi lá e falou, não, quem bate o martelo sou eu. Fui eu que dei e ninguém vai tirar. Então, que fique de experiência para vocês, é uma benção nossa, mas é algo que, enfim, é compartilhar com vocês, entender que se um dia Deus prometeu, Ele cumpre, é na hora dele, não é na nossa. E não desista, porque talvez se a gente tivesse desistido no primeiro não, ele não conseguiu, talvez ele não tivesse conseguido mesmo, assim como aqueles outros 15 que aceitaram a derrota. A gente não aceitou. Eu até falei pro professor ontem, falei, eu não sei se ele é professor, gente, ele é um professor, mas ele é da diretoria. Eu falei, olha, se tiver que dormir aqui para esperar ser atendida, a gente dorme. Ele até brincou, falou, não, mas você não vai dormir aqui, sabe por quê? Porque aqui tem um monte de pernilongo. Então, assim, eu fui até o fim, eu não soltei a mão do meu filho. Então, vá até o fim naquilo que você precisa, não solte a mão de quem você ama. E às vezes um não é um não. Às vezes um não é só um teste para saber se você realmente quer aquilo que você quer, né? Existem nãos que são definitivos, mas existem nãos que o seu coração fala, vai mais um pouquinho, é só mais uma milha. É que nem aquele filme, né, Desafiando os Gigantes. O rapaz tá chegando, e ele chegou, ele atravessou o campo inteiro, vendado, e ele chegou, né? Então é isso, é mais uma etapa aí da nossa vida que se inicia, né? E é isso, gente. É isso que eu tenho pra compartilhar com vocês. Eu tô muito feliz. Acho que dá pra ver no brilho dos meus olhos a alegria. Eu tô cansada, porque foi uma semana bem pesada. Mas é isso, tá? Só não desista. Tem nãos que não são definitivos. Então lute até o fim. Por quem você ama e por aquilo que você acredita. Tá bom? Fiquem com Deus, meus amores. E até a próxima. Tchau. How the wind makes way across the fields. Let me take a breath. Let me be a part of sound.